É uma noite fria e nebulosa de 20 de dezembro de 1968, por volta das 20h45, nas ruas nebulosas de Vallejo, Califórnia. O quieto bairro suburbano está prestes a ser abalado por um crime brutal e sem sentido. Uma jovem casal, David Faraday e Betty Lou Jensen, está estacionado em uma estrada de amor remota, o seu mundo prestes a explodir em segundos. O som de um carro se aproximando, seguido por um estouro de tiros, ecoa pela escuridão. Os próximos momentos mudarão tudo. Quando a escuridão parece vir à vida, a cena desenrola como um pesadelo distorcido. O vidro se quebra, o metal se amassa e os gritos dos vítimas perfuram o ar da noite, gravando para sempre a cena nas memórias daqueles que a ouviram. O interior do carro agora é um caos ensanguentado, com fragmentos de vidro quebrado, escória de metal e os corpos inanimados dos jovens amantes. Os gritos dos vítimas por ajuda são interrompidos quando o assassino lança uma chuva de balas sobre eles, deixando um rastro de destruição e caos. Nesse momento, o mundo ao redor do casal foi completamente virado de ponta cabeça. A imagem do assassino está para sempre envolta em mistério, mas a realidade é que um indivíduo calculista e cruel tirou a vida de duas pessoas inocentes em um ato hediondo de violência. A arma do assassino, uma pistola 9mm, está próxima, um símbolo potente da destruição que foi desencadeada. Enquanto o corpo de David Faraday jaz inerte no banco, os seus últimos momentos na Terra estão para sempre congelados no tempo, a cena está banhada por uma luz espectral e sobrenatural. O corpo inanimado de Betty Lou Jensen está próximo, uma vítima da fúria incontrolável do assassino. A violência sem sentido que foi desencadeada perseguirá as ruas de Vallejo por anos a fio. Testemunhas na área circundante relatam ter ouvido o som de tiros e gritos, mas o assassino já está longe, desapareceu na escuridão como um fantasma. Alguns afirmam ter visto uma figura fugindo do local, mas as suas descrições são vagas e inconsistentes. Uma testemunha lembra ter ouvido um carro se afastando do local, deixando atrás de si uma nuvem de poeira e fumaça. Outra lembra do som de uma porta de carro se fechando, seguido pelo rugido distante de um motor. A fuga do assassino é rápida e sem ruído, deixando atrás de si apenas um rastro de destruição e perguntas sem resposta. Mas o que foi encontrado no local foi nada menos que chocante: os corpos de dois jovens amantes, brutalmente assassinados em um ato sem sentido de violência. Os primeiros a chegar ao local são recebidos com a visão aterradora do corpo inanimado de David Faraday estendido sobre o volante, a cabeça explodida por uma única bala. Betty Lou Jensen está próxima, o seu corpo cheio de balas enquanto ela se agarra à vida, mas é tarde demais para ela está prestes a desaparecer. A cena é de completo caos e destruição, com vidro e detritos espalhados por toda a estrada. A crueldade do assassino está em toda a sua plenitude enquanto a polícia começa a desenrolar os eventos daquela noite fatal. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e no sino, postamos novos casos todos os dias, e certifique-se de curtir e compartilhar esse vídeo se você está gostando da história até agora. Vamos voltar ao início dessa história, para a década de 1960, um tempo de grande mudança e agitação social na América. Um tempo em que a Guerra do Vietnã estava em pleno andamento, e o verão do amor estava em todo o seu esplendor. É contra esse pano de fundo que o assassino do Zodíaco, um dos assassinos em série mais infames da história americana, começaria a sua regra de terror. Nos próximos dias, vamos mergulhar fundo no mundo do assassino do Zodíaco, explorando as reviravoltas e as pistas que levaram os investigadores em uma caça ao tesouro por décadas. À medida que seguimos a trilha de destruição do assassino do Zodíaco, vamos conhecer os investigadores e detetives que dedicaram suas vidas a capturá-lo, e as famílias das vítimas que foram deixadas para recolher os pedaços. Vamos explorar as várias pistas e teorias que emergiram ao longo dos anos, desde as cartas criptografadas e códigos enviados pelo assassino, até as possíveis conexões com outros crimes e suspeitos. À medida que vamos mais fundo no mundo do assassino do Zodíaco, vamos examinar a composição psicológica do assassino, e o que impulsiona alguém a cometer crimes tão hediondos. E à medida que vamos mais fundo no mundo do assassino do Zodíaco, vamos perguntar a pergunta que há muitos investigadores há décadas:
Vamos saber algum dia a identidade desse assassino elusivo, ou ele permanecerá para sempre nas sombras. Nos finais da década de 1960 e inícios da década de 1970, a região da Baía de São Francisco, no norte da Califórnia, foi assolada por uma série de assassinatos brutais e misteriosos. A figura central nesse caso é uma pessoa conhecida apenas por seu pseudônimo, o assassino do Zodíaco. Sua identidade real permanece um mistério até hoje. O assassino do Zodíaco, que nos referiremos como David, era um homem de 22 anos que vivia em Vallejo, Califórnia, no momento do primeiro assassinato relatado em 1968. Vallejo é uma cidade localizada no condado de Solano, a cerca de 35 milhas a leste de São Francisco. David, ou o assassino do Zodíaco, era um jovem homem com uma vida relativamente normal. Ele era um graduado em ensino médio que trabalhava como trabalhador em uma fábrica próxima. Ele estava casado e sua esposa, Darlene Ferrin, estava grávida de seu primeiro filho. Seus amigos e familiares o descreveram como um jovem ordinário que gostava de socializar e brincar de truques com seus amigos. Na superfície, David parecia ser um jovem agradável e relativo, mas pouca gente sabia que ele guardava um segredo sombrio. A personalidade agradável de David foi um dos muitos fatores que o tornaram tão bem integrado em sua comunidade. Ele era membro da igreja de Scientology e era ativo em organizações caritativas locais. Ele até mesmo participou de um grupo de teatro local, mostrando suas habilidades de atuação. Sua charme e carisma enganaram muita gente, tornando difícil para os investigadores apontá-lo como o principal suspeito. Ele também era habilidoso em manipular as pessoas ao seu redor, o que mais tarde se provou ser um aspecto crucial de seu modus operandi. Quanto às suas relações, David confiava em pouca gente. Ele tinha uma relação próxima com sua esposa, Darlene, e alguns amigos que fez através de suas conexões com a igreja de Scientology. No entanto, ele tinha uma tendência a ser bastante secreto e isolado, o que levantou suspeitas entre suas conhecidas. A esposa e os amigos de David notaram algumas mudanças em seu comportamento, mas atribuíram isso a estresse marital normal ou talvez uma crescente inquietação com seu emprego na fábrica. No entanto, essas mudanças sutis eventualmente tomaram um rumo escuro e sinistro, deixando os investigadores a se perguntar o que exatamente impulsionou David a cometer crimes tão hediondos. 20 de dezembro de 1968, era um dia de inverno ensolarado em São Francisco. A temperatura estava em torno de 15 graus Celsius. A neblina havia rolado do Oceano Pacífico, lançando uma vela misteriosa sobre a cidade. As ruas do bairro Aitachuri estavam quietas, pois a noite estava se fechando após um fim de semana ocupado de protestos e eventos de contracultura. O som da música de 10 vinha de um clube noturno próximo, adicionando a atmosfera da noite. À medida que a noite avançava, David Faraday, um estudante do ensino médio, e sua namorada Betty Lou Jensen, entraram no carro de David, um Chevrolet Bel Air de 1966, para fazer uma viagem ao longo das extensões rurais da rua Lake Herman. Eles decidiram estacionar e aproveitar a vista, saindo do carro para desfrutar da tranquilidade da noite. O som da música de 10 continuou a tocar ao fundo enquanto eles caminhavam ao redor do carro. O ar noturno era críptico e frio, o único som sendo ocasional passar de outro carro. Enquanto isso, a neblina continuou a se infiltrar, envolvendo a área em uma névoa sinistra. Era por volta das 22 horas quando David e Betty Lou voltaram ao carro. David ligou o motor e começou a dirigir, mas então parou e desligou o motor. De repente, um tiro soou, quebrando o silêncio da noite. Um tiro atingiu David na cabeça, e Betty Lou foi gravemente ferida. O assassino, que mais tarde se tornaria conhecido como o assassino do Zodíaco, havia atacado. Ele havia escolhido o local perfeito, o momento perfeito e o alvo perfeito. Os adolescentes inocentes foram pegos de surpresa, deixando-os sem chance de se defender. O detalhe mais chocante do crime foi a mensagem deixada pelo assassino. Ele enviou uma carta ao San Francisco Chronicle, que dizia: prezado editor, sou o que eles chamam de Zodiac. Sou o que fez o tiroteio ontem à noite no Blue Rock Springs.
A audácia do assassino era um lembrete cruel de que ele não tinha escrúpulos em assumir a responsabilidade por suas ações hediondas. A palavra Zodiac se tornaria sinônimo de terror e medo, assustando o público. Este famoso assinatura seria vista novamente nos anos seguintes. Os espectadores logo estariam na beira de suas cadeiras enquanto a investigação se desenrolava. A polícia foi alertada para o local por volta das 23 horas, e os oficiais começaram a coletar provas e entrevistar testemunhas. A investigação iria decolar nos dias e semanas seguintes, com o assassino enviando pistas criptográficas e mensagens para a mídia. As pessoas de São Francisco estavam chocadas e aterrorizadas, se perguntando quem era esse monstro e o que ele planejava em seguida. Comente abaixo, o que você acha que realmente aconteceu aqui? O assassino do Zodíaco agiu sozinho ou fazia parte de uma maior organização criminosa? No verão de 1969, a polícia do norte da Califórnia foi confrontada com uma série de crimes brutais, o primeiro dos quais ocorreu em 20 de dezembro de 1968, quando um estudante de ensino médio de 17 anos chamado David Faraday foi assassinado em seu carro. O assassinato de Faraday foi inicialmente considerado não relacionado aos outros, mas à medida que mais corpos apareceram, os investigadores perceberam que estavam lidando com um assassino em série. A polícia recebeu cartas do assassino, que se autodenominava o Zodíaco, reivindicando a responsabilidade pelos crimes. A primeira carta chegou ao San Francisco Chronicle em 31 de julho de 1969, e incluía uma mensagem criptográfica que sugeria a identidade do assassino. À medida que a polícia se esforçava para responder às cartas, rapidamente percebeu a complexidade do caso. O ponto de inflexão veio na forma de uma peça-chave de evidência, uma peça de um cinto de cintura de homem encontrado perto do local de um dos assassinatos. A cintura foi enviada a um laboratório para análise, e ela forneceu uma informação crucial: a marca do fabricante da cintura. Ao rastrear o fabricante, a polícia foi capaz de determinar o tipo de cintura e, eventualmente, onde ela foi comprada. A localização de compra levou os investigadores a um suspeito, um homem chamado Arthur Leigh Allen, que se encaixava na descrição do assassino do Zodíaco. Uma busca em casa de Allen encontrou uma carta que alguns investigadores acreditavam ter sido escrita pelo Zodíaco, mas outros não estavam tão certos. À medida que a investigação continuou, vários suspeitos emergiram, incluindo outro homem chamado Richard Gaikowski, que era um ex-editor do San Francisco Chronicle. Gaikowski tinha um histórico de comportamento excêntrico e até mesmo escreveu uma carta ao editor alegando ser o Zodíaco. No entanto, quando os investigadores procuraram sua casa, não encontraram nenhuma evidência que o ligasse aos crimes. Outro suspeito, um homem chamado Roy Sullivan, também foi considerado um suspeito primário, mas seu comportamento errático e história de doença mental o tornaram um candidato mais provável para a identidade do Zodíaco. A polícia seguiu várias pistas, mas nenhuma delas parecia dar em algo. Uma das pistas mais significativas do caso veio de um homem que alegou ter visto o assassino do Zodíaco em um parque local. O homem, que mais tarde foi revelado ser um condenado, descreveu o assassino como um homem branco com bigode e um sotaque distintivo. A polícia seguiu essa pista, mas ela acabou em um beco sem saída, uma situação em que todas as evidências apontavam para um suspeito, mas não conseguiam ligá-las a ele. A polícia ficou com nada além de uma trilha de sardões vermelhos e pistas falsas, que acabaram desperdiçando meses de tempo de investigação valiosa. Enquanto isso, o assassino continuou a provocar a polícia com suas cartas, cada uma mais criptográfica que a última. Em um reviravolta chocante, revelou-se que há uma virada no caso do assassino do Zodíaco que ninguém previu, uma revelação que tem sido um alvoroço na comunidade de crimes reais há anos, mas que apenas recentemente ganhou impulso, graças a um grupo de pesquisadores dedicados que passaram horas vasculhando décadas de evidências, levando a uma conclusão surpreendente, uma que deixou muitos questionando tudo o que pensavam